Diz o seguinte, Salmo 3, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Pois tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra lida aqui, Pai. Que ela venha ser aplicada pelo Senhor mesmo em nosso coração nesse momento. Em teu nome que nós oramos. Amém e amém. Provavelmente você já tem alguns ditos populares que falam assim: acordei com o pé direito, pé esquerdo, né? Tem gente que fala assim: poxa, acordei um dia daquele, que dia ruim é esse, meu irmão? Que dia complicado, que dia difícil. Muitas vezes a gente logo acorda, já tem essa impressão do dia, sabe? Que dia esquisito. Nossa, já acordamos preocupados, já acordamos angustiados, e o dia nem aconteceu, mas a gente já acha tudo nele ruim. Alguns não desejam nem mesmo sair da cama. Não vou sair daqui, não, vou ficar aqui, porque o dia vai ser péssimo. Outros gostariam que o dia que mal começou já terminasse. Não, termina logo aqui, acaba com isso, esse dia. Outros, porém, têm a coragem de levantar, de reanimar e a luta. E a luta, irmãos. Agora, o que de fato deveríamos fazer logo que a gente acorda? Não só nesses dias difíceis, complicados, ruins para a gente, mas em todos os nossos dias. O salmista Davi, meus irmãos, aqui nesse Salmo 3, nos ensina a iniciarmos o nosso dia com uma oração confiante, sabe? Confiante em Deus. E é por isso que no Salmo 3, o Salmo 3 é uma oração de Davi, assim. Nesse salmo, Davi clama a Deus por livramento dos seus inimigos. Neste salmo, ele foi escrito por Davi numa situação peculiar, irmãos. Ele fugiu de Jerusalém por causa do seu filho Absalão. É o próprio filho, o pai fugindo do filho. Que coisa inusitada, irmãos. Que pai foge do filho? Na verdade, o filho que corre do pai, né? Porque às vezes o pai quer disciplinar, ele pega a reta, sai correndo, né? Igual um foguete. Na verdade, aqui a gente está vendo o contrário. Após, meus irmãos, um desentendimento com Davi, Absalão fugiu. Fugiu, ficando alguns anos fora de Israel. E quando ele voltou fingindo uma submissão. Mas enquanto ele fingia submissão, ele planejava, meus irmãos, uma conspiração para assumir de fato o lugar, o reinado do seu pai, ocupar aquele lugar que ele tanto almejava ali. E alguns acontecimentos envolvem a vida de Absalão, para a gente entender melhor o que estava se passando e acontecendo a Davi. Irmãos, Absalão, quando a gente vai lá para Samuel, 2 Samuel, a gente vai ver alguns episódios da história de Absalão, de Davi e tudo mais. Em 2 Samuel 13, 29, Absalão ele mata o próprio irmão, porque o irmão violentou a irmã dele, Tamar. Lá, já no capítulo 14, 2 Samuel,
Absalão, ele manda tocar fogo numa plantação, a plantação de Joabe. Logo em seguida, Absalão prepara um golpe político, militar contra o próprio pai, irmãos. Ele arruma um exército para poder usurpar o trono. E Absalão dá um golpe de estado no pai, fazendo que o pai dele, Davi, fuja para o deserto, irmãos. Absalão fez seu pai sofrer humilhações, escânio, e a gente pode ver isso em 2 Samuel 16. Absalão, ele planejou até matar o pai friamente. Isso está lá em 2 Samuel 17. Irmãos, você já imaginou o coração de um pai onde o filho tenta tudo isso? Parece coisas de novela, né? Que a gente vê nos filmes aí. A gente vê relatos aqui na própria escritura de um filho fazendo tudo isso contra um pai. Talvez não tenhamos ideia do que se passou no íntimo daquele pai, sofrendo tudo isso do seu próprio filho. Pai que deu um nome significativo, irmãos, ao filho. Absalão significa pai da paz, o pacífico. Mas olha só, que, que frustração, né? Dar um nome assim para o filho, o pacífico, o pai da paz. E no caso, ele é aquele que causou tantas turbulências ali. Imagina o pai experimentado no sofrimento e nas decepções, que temos muito que aprender aqui, irmãos, com o Salmo 3, que começa com um lembrete. O Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, não um qualquer, mas o seu filho. E depois de lermos aqui os textos que nos informam sobre a situação do rei Davi, quando compôs o Salmo, cada detalhe desse poema, meus irmãos, se torna importante e direcionador para a compreensão que teremos que ter a fé do profeta não, do poeta, desculpa, do poeta Davi aqui. O poeta aqui é crente, irmãos, um poeta que crê num Deus real, o Deus dos exércitos, o Deus que podia o proteger, o livrar, aquele onde era a torre forte dele. Por isso ele faz uma oração, irmãos, confiante. Confiante nesse Deus poderoso. E a oração de Davi, ela nos ensina, em primeiro lugar, que é preciso começar um dia com uma oração de fé. Os primeiros versículos aqui, Davi, um rei terreno, irmãos, começa o salmo escrevendo sobre um rei celeste, um rei grandioso. São escritas naquele pergaminho as quatro letras sobre o santo nome do Senhor. Quando a gente vê o nome em caixa alta, né, como o pessoal diz, e tudo em maiúsculo, ele está se referindo a Yahvé, Yahvé. O importante aqui é lembrar que o nome do Senhor tem um conteúdo reconfortador, irmãos. O Yahvé significa aquele que está, o Deus presente, irmãos. Esse nome sempre aparece quando Deus compactua com o homem. É um nome que indica a presença de Deus. O rei de Israel, Davi, o rei terreno, começa afirmando indiretamente, porque ele não diz claramente que não, mas indiretamente, na medida que ele usa o nome Yahvé, o Senhor, que ele crê num Deus próximo, num Deus que está com ele diariamente, diante do seu sofrimento, diante dos intempéries da vida, diante da perseguição que ele está sofrendo do seu filho, um Deus presente em sua vida. O poeta Davi, o rei Davi, sabe, meus irmãos, que acima de todas as coisas, aquele Deus é escudo para ele, é refúgio para a sua vida, é proteção para ele. Ele sabe que Deus é incomparável e com essa segurança ele não teme.
ele não teme as circunstâncias e ele vê além das circunstâncias, além do cenário que poderia ser caótico. Imagina, um pai ser perseguido pelo filho, um pai está fugindo, se esconder do próprio filho. Irmãos, vejam a fé admirável de Davi, irmãos, em Deus, mesmo diante dessas circunstâncias adversas e de um iminente ataque inimigo, onde o inimigo é o próprio filho, Davi crer no Deus do pacto. Aí eu vim me perguntar, meus irmãos, ó Senhor, eu tenho essa fé? Eu tenho essa fé? Fico, Senhor, aumenta a minha fé, por favor. Aumenta a minha fé, sustenta a minha vida, ainda mais que eu possa experimentar de uma fé no Senhor, assim, onde crê no Senhor, no controle nas situações, sejam elas quais forem, grandes, pequenas, na minha vida, ser sustentado pelo Senhor. O rei Davi, ele experimentava da sustentação do Senhor. Ele falava que o Senhor era o refúgio da sua vida, a bandeira dele, a proteção. Não vinha do seu exército. Imagina, aquele que já teve sob o seu comando um exército, agora é um fugitivo, mas ele tinha o Senhor dos exércitos do seu lado. Ele tinha o Senhor dos exércitos o protegendo. Davi exclamou, meus irmãos, no versículo 1 e 2, ele diz: ó Senhor, ó Yahvé, ó Deus protetor, ó Deus que é, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Quantas vezes a gente diz isso de pessoas, né? Não há salvação para essa pessoa aí. Caramba, desacreditada. Imagina, ele estava sendo desacreditado pelas pessoas ao seu redor. Na verdade, isso era um fato real. A situação era melindrosa, era perigosa. A multidão realmente foi se acumulando, crescendo cada vez mais contra o rei Davi. E quando nós lemos 2 Samuel, irmãos, 15:12, nós entendemos a situação de Davi. Se você quiser, você pode abrir 2 Samuel 15:12. Vai dizer o seguinte: também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornando-se poderosa a conspiração, e crescia o número do povo que tomava o partido de Absalão. Crescia. Aqueles que iam para o lado de Absalão, contrários a Davi, o jogo que o rei Davi faz aqui, meus irmãos. Agora, quem é bom do português aí, né? As professoras, os professores aí, os tempos verbais no Salmo 3, ele é bastante significativo. E a gente não pode perder de vista, quando a gente fala na língua portuguesa, os verbos ele tem uma ligação muito estreita com um fenômeno que nós chamamos de tempo. Já no hebraico não é assim. Não é assim. Lá existem o hoje, o ontem, o amanhã, mas isso não, muitas vezes o verbo não tem ligação com o tempo, nem com a quantidade. Por isso, se você tem a versão Almeida aí, revista atualizada, ela vai traduzir o termo tem crescido. O verso 1 provém do completo hebraico. Isso quer dizer que o número dos adversários é determinado. Determinado. Aí não está ainda em formação, mas ele indica que apenas que há um movimento inicial de conspiração. Não é isso, irmãos. A multidão já está pronta, a multidão já é definida. O rei Davi sabe tudo que está sendo preparado contra ele. Não há mais nada a fazer a não ser fugir. Fugir, irmãos.
A multidão é grande mesmo. Era uma multidão com metas objetivas a se cumprir, conspirar contra a pessoa do rei. E o rei aqui é Davi. Tanto que ele diz: se levantam contra mim, no versículo 1. E contra a fé do rei, irmãos. E a ponto deles dizerem: não há em Deus salvação para ele. O rei, irmãos, a situação era atemorizante. A situação era atemorizante, irmãos. E não somente. Desculpa, mas. Essa ameaça, meus irmãos, ela vinha de uma multidão liderada pelo filho dele. Imagina isso. O próprio filho. Era uma morte dupla. Além de uma possível morte sobre a espada, era também uma morte da alma, uma tristeza. Meu filho lidera uma multidão que quer conspirar contra mim, quer me matar. Davi usa aqui a expressão se levantam contra mim, e literalmente ele não estava falando de um ataque, meus irmãos, ao seu intelecto, mas à sua alma, um ataque à sua fé, queridos. Esse inimigo estava zombando da fé de Davi em Deus, e ao mesmo tempo, eles diziam que Deus era poderoso. Olha que paradoxo, né? Eles afirmavam que esse Deus poderoso não podia salvar Davi. Não podia salvar Davi. Olha que coisa. Nessa situação, o que a gente faria? O que você faria? A resposta de Davi é uma resposta de uma impressionante fé, irmãos. A fé prática do rei para uma circunstância real. Real. É uma lição que poucos conseguem observar. Ele diz: precisamos nos lembrar que sem fé, irmãos, é impossível a gente agradar a Deus. Mas por que nós não vemos as maravilhas de Deus com mais frequência em nossa vida? Às vezes a gente só vê os obstáculos, né? Só vê o que deu errado, o que está dando errado, só vê o fim da pista. As dificuldades da vida, sejam quais forem elas, meus irmãos, elas podem ser vencidas. Podem ser vencidas se honrarmos ao Senhor com a nossa fé, irmãos. Fé é ter a confiança no Senhor de forma inabalável, incondicional. Davi começou o seu dia com uma oração, irmãos, cheia de fé no Senhor, o Deus protetor, o Deus que não muda, o Deus dos exércitos. Comece o seu dia. Amanhã é segunda-feira e muita gente fala: nossa, segunda-feira, amanhã. Ainda mais quem vai voltar a trabalhar amanhã. As crianças que ficam aí falando, né? Amanhã tem aula. Poxa vida. Comece o seu dia, comece o seu mês de agosto com uma oração confiante num Deus que está à frente, que está à nossa frente, meus irmãos. Comece com uma oração de fé. Não reclamando, não murmurando, mas com fé de que o Senhor vai à frente, cuidando de nós, protegendo a nossa vida, cada um dos dias que Ele nos dará. Mas a oração de Davi, além de nos ensinar que é preciso ter começar o dia com oração de fé, ela nos ensina que é preciso confiar na proteção e resposta de Deus, meus irmãos. O salmista, ele começa agora, o verso 3, afirmando que Deus estava com ele, sendo o escudo diante das afrontas, irmãos. Das afrontas dos adversários. Imagina quantas afrontas esse homem sofreu. Mais uma vez, Davi traz aqui uma ideia de um Deus que é próximo à sua vida,
para o rei Davi, para o Davizinho que foi pastor e agora é rei. Deus é o escudo que o cerca por trás e por diante. Davi, ele sabe que é escudo que o cerca. Davi sabe que Deus está ao seu redor, o protegendo, o livrando. É a proteção total, vem do Senhor, não do exército, não das armas, não dos escudos. Deus é a glória que ele poderia ter é estar na presença do Senhor. E mesmo depois de ter sido humilhado, quando ele fugia, irmãos, para Jerusalém, ele sabia que iria ser exaltado, porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Ele diz: o que exaltas a minha cabeça. Depois dessa declaração de fé, ele diz, no verso 4, o seguinte: com a minha voz, clama ao Senhor, o Yahvé, o Deus presente, o Deus que é. E ele do seu santo monte me respondeu. Nessa frase, queridos, essa frase se efetiva a comunicação entre o rei de Israel e o rei celeste. A fé de Davi fica registrada nas palavras que ele escreveu aqui, queridos. Para Davi, o seu clamor foi ouvido por Deus. A resposta é certa, é segura, é concreta. Ele tem a convicção de que Deus o respondeu. E essa segurança, meus irmãos, gera uma confiança tão plena, que o salmista ele simplesmente declara nos versículos 5 e 6 o seguinte, vamos ler todos juntos? Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Irmãos, é impressionante isso. Impressionante o que aqui o rei Davi faz a essa altura do campeonato. Dormir, descansar no momento de guerra, no momento de perseguição por nada mais e nada menos do que o seu filho liderando ela, só tendo uma fé do tamanho de um grão de mostarda para isso, irmãos. Precisamos dessa fé no Senhor, que nos protege, o Deus que nos dá a resposta, o Deus que é presente em nossa vida. Nós precisamos experimentar de Deus como Ele é. Cada dia mais de nossa vida, precisamos dar a confiança que Ele merece, meus irmãos, e clamar como o rei Davi clamou. Mas às vezes, muitas vezes, nós somos os pessimistas natos. Ah, não vai dar certo não. Ah, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. A gente acorda pessimista, em vez de acordar crendo num Deus que é um Deus presente, um Deus poderoso em nossa vida. Precisamos acordar ao nosso manhã tendo essa fé no Senhor. Cada dia mais, meus irmãos. Mas além de acordar com uma fé confiante, crer que no Senhor há resposta para a nossa vida, a oração de Davi também ensina a mim e a você que é preciso crer na salvação de Deus. Davi agora, no versículo 7, ele fala, levanta-te, Senhor, levanta, Yahvé. Notem que aqui ele entra com um contraste com os inimigos. No versículo 1, lemos que os inimigos, se levantavam contra Davi, mas agora é o Senhor que se levanta contra os inimigos de Davi. Os inimigos disseram que não havia, irmãos, salvação
em Deus para Davi. Ele estava desacreditado. Nem Deus pode dar conta do que nós estamos preparados para ele, sabe? Mas agora o Senhor, o Yahvé, o salvará. Davi pede que o Senhor fira os inimigos no queixo, que lhe dê um golpe, que lhe quebre os dentes. Ou seja, ele está falando que ele está pedindo que todos os planos dos inimigos sejam frustrados, que eles não consigam ir adiante naquilo que eles planejam, que eles não consigam executar. Davi sabia que a salvação é do Senhor, vem apenas do Senhor e de mais ninguém, que é Ele, que é o Senhor que sustenta a alma aflita, que é o Senhor que traz providência e proteção para aquele que está em perigo, que é do Senhor que vem o nosso refúgio, a nossa fortaleza nos dias que parecem que o vento e as tempestades da vida vai nos arrebatar, que nos deixa derrubados no chão, não querendo levantar da nossa cama, porque não tem jeito. Esse dia está terrível demais. Não posso, não tenho força. É esse Deus que é esse Deus presente. É nele que nós precisamos colocar os nossos olhos, levantar a nossa cabeça, falar assim: eu tenho Deus a quem eu posso olhar. Se nessa terra eu não consigo ver jeito, se ao meu redor, se o pessoal do meu trabalho, se o pessoal da minha família, se o pessoal não tem jeito para eles, se eles não conseguem enxergar futuro a mim, no Senhor há futuro, no Senhor há esperança, no Senhor há amparo, no Senhor há escudo para o seu povo, que aqueles que nele confiam não são confundidos, irmãos. Por isso, ciente de quem Deus é, o Deus que é a proteção, o Deus que é presente, Davi se volta num pedido particular, de um pedido particular, agora para um pedido mais amplo. Ele se direciona à nação. A nação estava dividida agora, irmãos, à beira de uma guerra civil. Davi, como rei de Israel, como um rei ungido pelo Senhor, ele pede também pela nação. Ele pede a bênção do Senhor, a bênção daquele que é sobre o seu povo. Meus irmãos, nós já reconhecemos isso. Se a gente olhar para a história da redenção, onde a gente fala que é meta-narrativa bíblica, a história da narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse, a gente vê do Senhor é a nossa salvação, e isso é nos revelado por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor Jesus, irmãos. A respeito de quem o Salmo 3 também ensina. Assim como Davi, Jesus Cristo é o rei que foi desprezado pelos seus, que foi traído por aqueles que eram próximos a ele. Ele foi cercado pelos seus inimigos e dentre eles estávamos eu e você. Nós, pois éramos rebeldes, meus irmãos, contra o reino de Deus, o nosso Salvador, viu na cruz palavras muito parecidas com o que Davi ouviu. Em Deus, para aquele que está lá naquela cruz, não tem salvação para ele, não. Foi zombado, maltratado, cuspido. Ele bebeu inteiramente o cálice da ira de Deus, que era meu, caiu sobre ele. Ele mesmo, sendo inocente, recebeu a justa punição que era para mim e para você. Ele entristeceu-se até a morte. Ele foi despido das suas vestes, meus irmãos, envergonhado. Jesus Cristo foi humilhado, ele foi ferido, ele clamou
ao Pai, irmãos. Clamou ao Pai, mas o Senhor, o Yahvé, o Deus presente, o Deus que é, não se colocou como refúgio ao seu redor. Pelo contrário, ele foi desamparado, ele sofreu sozinho a aflição eterna que era para mim, que era para você, que era pelos nossos pecados. E por causa dele, meus irmãos, eu e você agora sabemos o que significa do Senhor é a salvação. Porque Jesus levou sobre si tudo que era para mim e para você. Ele se colocou como nosso escudo. Como nosso escudo, por causa de Cristo. A aflição, podemos hoje não ter dela, porque ele levou a aflição sobre si por causa de Cristo. Nós desfrutamos da paz que excede a todo o entendimento, meus irmãos. Podemos dormir, podemos acordar certo de que o Senhor é o nosso sustento. O Senhor vela por nós. Por causa de Cristo, nós não precisamos temer o futuro. Por causa de Cristo, o nosso casamento não precisa temer o futuro. Por causa de Cristo, a educação dos nossos filhos não precisam temer o futuro. Por causa de Cristo, nosso trabalho não precisa temer o futuro. Se estamos doentes, meus irmãos, se sofremos calúnias, difamações, se alguém nos fere, nos decepciona, se algum momento a gente passa tempos difíceis na vida, ficamos certos de uma coisa, meus irmãos, mesmo que todos nos deixem, mesmo que todos se vão, nós nunca seremos desamparados. Cristo nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E disse que prepararia a nós um lugar, uma morada. Somos amados. O mundo falha com a gente. Eu, com certeza, vou falhar em algum momento com você. Estou sujeito a isso e assim vice-versa. Mas nós temos um Deus que não nos desampara. Que não nos desampara, mesmo sendo humilhado pelos nossos pecados. Ele foi exaltado pelo Pai, sua cabeça foi erguida e tornou-se ele mesmo a nossa glória, meus irmãos. E agora, ele, o Senhor Jesus, ele intercede por mim e por você. Nós temos livre acesso ao Pai, somos abençoados. Ele diz nos altos céus: esse povo é um povo abençoado por causa do Filho de Deus. Jesus Cristo, o nosso grande Rei, em todas as nossas aflições, podemos nos voltar para Deus. Podemos confessar ao Senhor dos céus, o nosso escudo. Ele é a nossa glória. Ele levanta a minha cabeça. Do Senhor vem a minha salvação. Se o mundo nos desampara, se o mundo possa, como diz, nos desenganar, né? Que fala, nos desacreditar no Senhor. Somos acreditados. No Senhor temos um lugar ao seu lado. No Senhor não somos desamparados. Aqueles que se rendem aos seus pés, aqueles que se rendem ao seu senhorio, aqueles que professam ao Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, não são desamparados. Tem Ele como seu amparo. O mundo pode dizer, não há salvação nele.
Cristo diz: por minha causa, há salvação para ele. Há salvação para ela. Eu paguei o preço no seu lugar. Eu fui desacreditado no seu lugar. Eu fui desamparado no seu lugar. Eu fui humilhado em seu lugar. E hoje ele pode celebrar a vida por minha causa. Queridos irmãos, nada nos separa do amor de Cristo. Não será tribulação, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo, espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Nada. Nada. No Senhor podemos ser amparados. Por isso eu quero te encorajar a ter uma oração confiante no Senhor. Que ela seja seu combustível. Quando as lutas da vida não lhe derem esperança. Quando as lutas da vida te dizerem, não levante dessa cama. Quando os obstáculos da vida digam, fique aí, entregue os pontos, chute o balde. Você responde, quem me separará do amor de Cristo? Levantarei, porque Ele é o meu escudo. Há uma música belíssima que diz, meu Jesus maravilhoso é, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo vai bem, não vai bem, eu continuo olhando, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Senhor, é a oração confiante. Dá-me forças para levantar dessa cama. Dá-me forças para continuar vivendo as promessas do Senhor em oração. Senhor, que o meu coração esteja firme. Firme, ó Deus, está o meu coração firme nas promessas do Senhor. Que eu continue não me desviando dos olhares, mas olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor para mim aos pés da cruz. Quero orar por você. Baixa a cabeça, feche seus olhos. Às vezes a gente enfrenta dias silenciosos, onde a gente quer simplesmente ficar na cama e não levantar. Quero orar por você que está enfrentando dias assim. Que amanhã Deus te renove a ponto de você levantar, tendo no Senhor a esperança viva de dias melhores. Ó Jesus, nesse mundo muitas coisas acontecem com a gente, somos desacreditados ou desacreditamos, mas queremos, assim como nos ensinou Davi, em meio às circunstâncias tão turbulentas, em meio a guerras tão profundas, guerras pessoais na própria família, seu filho, guerras no seu país. Ó Deus, com um caos instalado ao seu redor, fugido. Ó Deus, onde as próprias pessoas que ele desacreditavam dele, ele olhou para o alto e disse, do Senhor veio o meu socorro. Ó Deus, que possamos assim também olhar para ti, nos levantar, olhando para o Senhor, o nosso sustentador, o autor da nossa fé, aquele que foi à frente de nós, aquele que sofreu em nosso lugar, e hoje nós podemos ter em Jesus Cristo a esperança viva. Senhor, nos ajude a quando falarem para a gente, não há crédito nele, a falar quem nos separará do amor de Deus, quem nos dará esperança, possamos falar Cristo Jesus nos dá esperança, Ele é a minha esperança.
Ó Deus, firme meus olhos, firme nossos olhos em Ti, Pai. Nos livre, Senhor Deus, da incredulidade. Livre o nosso coração, livre a nossa mente, Pai. Nos dê uma fé inabalável. Ó Deus, dê em nossos lábios uma oração confiante. Firme, ó Deus, está o meu coração nas promessas do Senhor. Abençoe cada irmão aqui, Pai. Cada irmã aqui nas suas lutas, lutas familiares, lutas no trabalho. Ó Deus, lutas internas na mente, Pai. Seja quais forem as lutas, dê, Senhor Deus, a lembrança diária que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em teu nome que nós oramos. Amém e amém.